programa Questão Política de hoje conversa com o cientista político Márcio Coimbra, que é presidente da Fundação da Liberdade Econômica, vinculada ao PSC, Partido Social Cristão. O cientista político conversou conosco diretamente de Brasília, falando sobre diversos assuntos importantes da política nacional. Ele, que já foi assessor do Partido Republicano nos Estados Unidos, falou com entusiasmo da possibilidade do ex-juiz Sérgio Moro ainda se candidatar à presidência da República. Márcio Coimbra acredita que Sérgio Moro é o nome capaz de quebrar a atual polarização política no Brasil. Acompanhe conosco mais essa entrevista aqui no programa Questão Política na TV Sistec e na Rádio Caratinga. Márcio Coimbra, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, participar aqui do programa Questão Política. Dário, é um prazer enorme estar conversando contigo, estar conversando com as nossas Minas Gerais, estar conversando com o povo de Caratinga. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Márcio, em que consiste essa Fundação da Liberdade Econômica? Em que área vocês estão atuando? Que tipo de projetos vocês estão desenvolvendo atualmente? Então, Dário, a Fundação da Liberdade Econômica, ela é uma fundação ligada a um partido político. Ela é uma dessas fundações que a gente conhece, como você tem as fundações do PSDB, do MDB, do PT, que são mais famosas, a Ulisses Guimarães, a Teotônio Vilela. Então, todos esses partidos, eles têm uma fundação. A fundação do PSC, ela não tem um nome de um político, assim como tem os outros partidos. Nós preferimos adotar um dos nossos lemas mais importantes, que é a liberdade econômica. Então, na verdade, Fundação da Liberdade Econômica é a fundação do Partido Social Cristão, que alia tanto conservadorismo no modelo de gestão, que significa prudência, moderação, e também na área econômica, a liberdade econômica. Então, nós somos aquele tipo de fundação que advoga por cortar impostos, por a gente ter uma maior participação da sociedade e menor participação do governo na vida das pessoas, e que as pessoas tenham meio de empreender, que as pessoas tenham meios de tocar os seus próprios negócios e conduzir a economia. A gente acredita que a economia ela está na mão do povo, ela não pode estar na mão do governo. Então, a gente procura limitar as ações do governo para a economia continuar sempre na mão do povo. Então, isso é o mais importante para nós da Fundação da Liberdade Econômica. Então, é vinculado ao PSC, que é um dos partidos mais tradicionais da política brasileira, né, Márcio? Então, Dário, é uma coisa interessantíssima. O PSC, ele tem as suas raízes num político mineiro, que foi vice-presidente, que foi Pedro Aleixo, né? Então, remonta a mais de 50 anos. Mas, formalmente, o nosso partido ele existe desde 1985, apesar do embrião do PSC ter nascido com Pedro Aleixo lá em 1970, 1971. Então, ele tem um partido também de muitas raízes mineiras. Então, isso é um orgulho enorme para nós. Então, o PSC é um partido que se organizou a partir de 1986 e, a partir de então, participa regularmente das eleições, tendo candidatos. Nós tivemos candidato a presidente em 2014, nós tivemos candidatos em 1994, em outros pleitos, como 89, como 2010, nós apoiamos outros candidatos. Então, na verdade, o PSC ele é um partido que defende os valores cristãos, né? Mas que ele não necessariamente ele é um partido religioso. Ele é um partido que defende os valores cristãos que nós acreditamos que possam fazer bem para a política, né? Porque vários outros partidos de outros países, por exemplo,
tem a democracia cristã e a tradição do cristianismo social dentro da sua vida cotidiana. Nós temos isso no Chile, que tem uma democracia cristã muito forte. Nós temos isso na Alemanha, o partido da Angela Merkel é a União da Democracia Cristã Alemã. Nós temos isso também na Espanha, com o Partido Popular. Então, quer dizer, nós temos vários outros partidos que são dessa União Democrata Cristã no mundo inteiro. Então, o PSC é um partido que defende esses valores dentro da política, mas que não necessariamente advoga que deve haver religião misturado com a política. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você levar os seus valores cristãos para o modo de fazer política, e a outra forma é você ter uma interferência indevida da religião na política tradicional de um país. Então, o PSC está aliado à visão mais moderna em relação ao cristianismo social, à democracia cristã no mundo, como a gente tem essa tradição na Alemanha, na França, na Espanha, no Chile, e em diversos outros países do Brasil. Aqui no Brasil, a gente também teve, além do Pedro Aleixo, um dos fundadores do PSDB, que foi o ex-governador de São Paulo, Franco Montoro, como um dos grandes democratas cristãos do nosso país. Então, na verdade, nós acreditamos que o Brasil precisa realmente reencontrar a democracia cristã como forma de se reorganizar politicamente para evitar essas brigas, polarizações, essas divergências, essa guerra que a gente vive vivendo, que a gente sabe que política não pode ser guerra, política tem que ser entendimento, política tem que ser conversa, né? Então, tem que ser essa política que a gente está acostumado a fazer em Minas Gerais, que é aquela política do entendimento. A política do confronto, a gente sabe que não leva o país nem o Estado para lugar nenhum. É um partido, então, com DNA mineiro mesmo, né? Prega aí uma política mais conciliatória, né, Márcio? Exatamente, a gente podia se chamar Partido da Conciliação Cristã. Mas na prática, hoje, as bancadas do partido, os seus integrantes, né, seus correligionários, eles estão vinculados aí, por exemplo, ao movimento evangélico, ao movimento católico. Há alguma proximidade com esses movimentos? Ou o nome cristão aí é só uma nomenclatura mesmo, que está ligada a princípios estatutários do partido? A gente tem de tudo, né, Dário, no partido. Tem pessoas que são católicas, né, como, por exemplo, o ex-ministro da Agricultura do governo Collor, o Antônio Cabreira. Ele é um dos católicos mais tradicionais que nós temos no Brasil. Ele tem, eu acho que talvez seja um dos maiores colecionadores de Bíblias que nós conhecemos, que existe no Brasil. Então, Antônio Cabreira, ele é um católico, né, muito tradicional, que faz parte do PSC, mas também nós temos pessoas de outras vertentes ideológicas e outras vertentes ideológicas que eu digo no sentido religioso. Então, nós temos pessoas também protestantes. Eu sou protestante anglicano, que é uma avis rara no Brasil, somos muito poucos, né, protestantes anglicanos, que é da Igreja da Inglaterra. Nós temos também pessoas de movimentos neopentecostais, nós temos evangélicos tradicionais, nós temos pessoas de várias bases ideológicas, e também nós temos pessoas que são pessoas que acreditam em Deus, mas que não têm essa veia praticante da religião. Então, eu te diria assim, que a religião, ela não faz parte do nosso programa em si, mas ela faz parte do ambiente onde nós estamos. Então, os valores cristãos, eles permeiam as nossas ideias e se tornam fundamentais para a implementação das políticas que o partido defende. O partido tem hoje alguma participação no governo Bolsonaro, algum cargo, ou faz parte da base de sustentação? Como é que está isso aí? Não, nós somos independentes, nós
maioria de nossas pautas são muito parecidas com as pautas do presidente Bolsonaro, né? Então, no sentido das pautas morais que ele vem defendendo, essas pautas elas estão alinhadas conosco, e essas pautas do presidente Bolsonaro também, que vem aí pelo ministro Paulo Guedes, de limitação do poder do Estado também, de privatizações, essa pauta nós também estamos sempre apoiando, essa pauta do governo Bolsonaro. Mas nós não temos cargos no governo Bolsonaro, nós não fazemos parte da base oficial do governo Bolsonaro e nós preferimos uma independência em relação ao governo. Então, até a tendência a essas próximas eleições nós não apoiarmos nenhum candidato, nós liberarmos, né, os nossos correligionários, os nossos filiados, para cada um apoiar aquele candidato que lhe aprouver. Eu, por exemplo, participei do governo Bolsonaro no começo do governo, saí do governo também logo no começo, e tenho uma amizade muito fraterna com o ex-ministro Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro é meu amigo fraterno de muito tempo. Então, eu pessoalmente apoio a candidatura ou a pré-candidatura ou essa intenção de candidatura do ex-ministro Sérgio Moro a presidente. Vou seguir com ele até o final, acredito muito no seu projeto, assim como nós temos outras pessoas dentro do partido que preferem o presidente Bolsonaro e que irão apoiar o presidente Bolsonaro, e talvez tenhamos pessoas também que apoiem outros candidatos. Mas, basicamente, eu acho que nós temos ali na nossa base pessoas que são moristas e pessoas que são bolsonaristas. Porque o partido, né, Dário, é um partido tradicionalmente de centro-direita. Então, como nós temos esses dois candidatos mais à centro-direita, é natural que a maioria dos nossos filiados esteja com um ou esteja com outro. Márcio, você falou aí algo, né, que até me surpreende um pouco, que é a questão da candidatura Moro, né? O próprio Moro disse que não já teria descartado aí ser candidato à presidência, mas continua percorrendo o país, continua conversando com pessoas, com lideranças, participando de eventos. E você, né, está me dizendo aqui que tem um contato próximo com ele, apoia a candidatura dele à presidência da República. Eu estou achando esse cenário assim, um pouco confuso. O que você pode me dizer? Você acha que ele ainda tem a chance de fato lançar sua candidatura? Porque ele foi para um partido agora que acabou de anunciar a candidatura do Luciano Bivar à presidência da República, né? O que você poderia esclarecer para a gente aí desse cenário? Olha, Dai, eu converso bastante com o Sérgio e apoio a intenção dele de ser candidato a presidente. Eu, antes de voltar a morar em Belo Horizonte, eu morei muito tempo nos Estados Unidos, né? E durante o meu trabalho lá nos Estados Unidos, eu morei muito tempo em Washington. Então, eu acabei conhecendo muitas pessoas da classe política de Washington. E levei o Sérgio, agora, há cerca de 3 semanas atrás, nós tivemos uma semana nos Estados Unidos. Ele foi recebido lá pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, da OEA, teve uma série de think tanks, teve com políticos. Então, ele teve uma agenda intensa em Washington, ele teve também na Universidade de Georgetown. Então, ele foi muito reconhecido no exterior e a gente teve oportunidade nessa viagem de conversar bastante, foi logo depois aí da troca de partido dele. Então, eu acredito que o Sérgio ele deu um passo atrás para dar 2 na frente, né? Ele é, inegavelmente, a pessoa aí que tem 10% das intenções de voto. Então, a gente vê aí, por exemplo, nas pesquisas aí em Minas Gerais, né? Eu estou aqui em Brasília, que eu vim para o lançamento aqui de um programa do PSC. Aí em Minas Gerais, o Sérgio Moro teria mais ou menos 1,5 milhão de apoiadores. São 10%. É 10% do nosso eleitorado mineiro, ou seja, é bastante gente, sabe? Então,
A gente sabe que o Moro tem um apoiamento enorme, tem um apoiamento muito grande em todas as classes, em todas as regiões do Brasil. Eu acho, Dário, que vai dar sensibilidade ali na frente, quando a gente tiver essas convenções, de o União Brasil deliberar se o melhor seria o Sérgio ir como um candidato a presidente ou ele ir como um candidato a vice-presidente do Bivar. Mas eu te digo, se eu tivesse no União Brasil, eu não abriria a mão de um nome como Sérgio, porque ele é um excelente candidato, ele tem um apoiamento popular muito robusto na sociedade, especialmente depois da Lava Jato, que a gente viu aí a atuação dele, o apoio que ele tem da sociedade brasileira, que é muito forte. A gente sabe que o problema da corrupção é enorme. A gente trabalha, Dário, 1 mês por ano, cerca de 8% do nosso PIB vai para pagar a conta da corrupção todo ano. Então, quer dizer, a gente trabalha o mês de janeiro inteiro para pagar a conta da corrupção. Ou seja, a gente só começa a trabalhar por nós e pelo país em fevereiro. Então, quer dizer, eu acho que se a gente tiver um candidato a presidente que tem essa agenda anticorrupção de forma muito segura, de forma muito definitiva, como tem o Sérgio Moro, eu acredito que ele tenha muita chance de descolar dos outros candidatos e aí surgir realmente, não como esse candidato de terceira via, como todos falam, porque eu acho que não existe terceira via sem Sérgio Moro. Eu acho que o Sérgio Moro é uma via alternativa, é uma via alternativa à polarização. Ele não é Lula, ele não é Bolsonaro, e ele tem agenda própria, uma agenda anticorrupção, tem um projeto robusto na economia, de liberalização da economia, tem um reconhecimento internacional, Dário, fantástico. Eu vi isso lá nos Estados Unidos, vi em Washington, não é a única vez que eu tive com ele em Washington, já tive com ele no passado. Ele realmente tem um reconhecimento internacional enorme, então eu acredito que o Brasil só teria a ganhar com a candidatura dele. Ele deu um passo atrás, ou seja, foi bom até que ele saiu um pouco dessa exposição aí, desmedida, o pessoal andava batendo nele demais, então eu acho que ele tem que entrar no ringue na hora certa, ele tem que entrar na batalha na hora certa, e eu tenho muita fé, sabe, que o União Brasil vai acolher a candidatura do Sérgio e vai lançá-lo candidato a presidente no momento certo, lá por julho, quando nós vamos ter aí as convenções, quando os partidos vão decidir seus candidatos, e aí sim nós vamos ter uma campanha onde o povo brasileiro que está querendo uma alternativa vai ter aí no nome do Sérgio Moro uma possibilidade de fugir dessa polarização entre Bolsonaro e Lula. Márcio, você é cientista político, mas também é advogado, né? Com experiência, inclusive, internacional, e fala do Sérgio Moro como realmente uma figura de muita projeção após a Lava Jato, né? Na verdade, a projeção dele veio por causa da Lava Jato, mas também o que ele tem de rejeição sobretudo por causa da Lava Jato. De um lado, a esquerda que acusa a Lava Jato de perseguição aos políticos, né, sobretudo do PT, né, sobretudo ao Lula, e do outro lado os bolsonaristas que estão também ali numa postura de muitos ataques ao Moro, alguns porque acham que ele não defendeu com mais convicção, né, o que ele fez na Lava Jato, e a Lava Jato no final acabou praticamente sendo inviabilizada aí por decisões do STF, que o acusou de parcialidade, né, de não ter sido imparcial. Para completar, na última semana, o PT anunciou que obteve um pronunciamento, um parecer favorável de uma comissão da ONU que concluiu pela parcialidade do Sérgio Moro. Como é que você acha que ele vai lidar com essas situações? Você acha que ele tem assim, um preparo para esse embate político nesse nível? Sim, acho que ele lida com isso muito bem.
A gente teve lá na Universidade de Harvard, em Boston, onde ele respondeu essas perguntas, foi indagado bastante sobre isso, sabe? Ficou falando por mais de uma hora desse assunto, e isso me parece que ele trata com extrema tranquilidade. E eu acredito que é o seguinte, eu acho que se ele está sendo atacado pelos bolsonaristas e ele está sendo atacado pelos lulistas, isso significa que ele realmente incomoda essa classe política. E se ele realmente incomoda esse centrão que está com Bolsonaro, e se realmente ele incomoda essa base lulista aí, responsável por desvios na ordem aí de 15 bilhões, que foi só aquilo que foi recuperado pela Lava Jato, desviado só da Petrobras nesses governos, eu acredito que somente por ele ter a oposição dessas pessoas, ele deveria ter o apoiamento de todas as pessoas sérias do país, porque ele representa aquele que combateu exatamente todos esses grupos organizados, né? Essas máfias da política que controlam a política brasileira há décadas. Essas máfias de empreiteiras, foi única pessoa na história do Brasil que teve coragem de colocar os grandes empreiteiros que mandam no Brasil. Ele decidiu colocar esse pessoal na cadeia. Ele colocou políticos na cadeia. Quem colocou políticos na cadeia na história do Brasil? Quem colocou empreiteiros na cadeia na história do Brasil? Então, eu acredito que ele é atacado exatamente por ter feito a coisa certa. Porque é aquela coisa, as pessoas entram no setor público e acabam seguindo aquela prática usual. Qual é? Deixa a coisa rolar sempre como está. Ele não, ele é uma pessoa correta. No momento que chegou a denúncia de corrupção séria, trazida pelo Ministério Público, ele não titubeou em colocar empresário na cadeia, em colocar político na cadeia e colocar sua própria vida em risco fazendo tudo isso. E ele também, eu acredito que tem a confiança das pessoas de bem desse país quando ele integrou o governo Bolsonaro e quando ele viu a sujeira do governo Bolsonaro, ele resolveu abandonar o governo, né? Assim como eu também, eu entrei no governo e abandonei o governo mais ou menos na mesma época que ele, porque exatamente nós víamos que é impossível implementar qualquer tipo de mudança nessa administração, nos setores onde nós estávamos. Então, na verdade, eu acredito que a grande referência positiva que ele tem para a população brasileira é o fato dele ser caçado e ser oposição, tanto de uma turma quanto de outra. Porque aí mostra que ele realmente não está de um lado nem de outro desse ringue, né, dessas máfias de políticos que controlam o Brasil há décadas. Pois realmente o discurso, né, que é mais identificado com a figura do Sérgio Moro é esse discurso anticorrupção. Mas os críticos dizem que ele fez isso tudo descumprindo preceitos constitucionais, descumprindo a lei, tanto que o Supremo Tribunal Federal anulou a Lava Jato. É um argumento complicado para se enfrentar numa disputa eleitoral, né? A gente tem que lembrar que no passado também os tribunais superiores atacaram uma outra operação chamada Castelo de Areia, que vinha por intermédio da Camargo Correia a desmontar um grande esquema de corrupção similar ao da Lava Jato no país, né? A Lava Jato começa aí pelo Odebrecht, né? E a Castelo de Areia começava aí pela Camargo Correia. Então, o que acontece é que essas pessoas acham fissuras na lei e tentam usar a lei para tirar as outras pessoas, os políticos e tal, dessas situações embaraçosas. Agora, o que a gente não pode esquecer, é que como é que essa situação chegou lá? Chegou com o Sérgio Moro condenando essas pessoas, estas condenações do Sérgio Moro sendo confirmadas por 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal, que fica lá em Porto Alegre, e também depois por outros 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça, e confirmado também pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
A Lava Jato foi confirmada em todas essas instâncias. Anos depois, quando a situação política do Brasil já era outra, né, se encontrou algumas artimanhas jurídicas no Supremo para voltar atrás em decisões que o próprio Supremo já tinha tomado. E no momento quando a conveniência do Supremo se tornou outra, que a conveniência do Supremo naquela época era prender o Lula. E confirmaram a prisão do Lula. Agora, quando não era mais conveniente o Lula estar preso, aí disseram que a prisão do Lula era ilegal, que o Sérgio Moro era incompetente. Mas, peraí, ele não era lá em 2018? Ele não era durante toda a operação da Lava Jato? Ele não era enquanto Teori Zavascki estava à frente à Lava Jato? Ele não era enquanto o Fachin assinava e confirmava tudo o que acontecia em Curitiba no Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, quando houve uma mudança de conveniência política no Brasil, houve uma mudança de conveniência de revisão das decisões do Supremo em relação à Lava Jato. Ou seja, contando Sérgio Moro, nós tivemos Sérgio Moro, depois mais 3 desembargadores em Porto Alegre, depois mais 5 desembargadores, 5 ministros do STJ e depois os 11 ministros do Supremo. Ou seja, a gente está falando que as decisões de Sérgio Moro foram referendadas aí por praticamente 20 magistrados. E que só quando mudou a situação política do Brasil, mudou o entendimento do Supremo em relação à Lava Jato. Então, me parece que não tem nada de jurídico aí. Me parece que o jurídico foi realmente atendido durante a investigação, prisões e sentenças da Lava Jato, mas que, quando mudou a política, se deu um jeito de se mudar o jurídico. E com relação a outras questões, né, você que está à frente da Fundação da Liberdade Econômica, certamente temas econômicos você tem uma intimidade, né, com esses temas econômicos e certamente, como um interlocutor tão próximo aí do Sérgio Moro, deve ter conversado com ele a respeito desses assuntos, né? Qual a visão econômica do Moro? Olha, a visão econômica do Moro é de uma economia de mercado, né? Ele acredita que nós devemos ter menos Brasília e mais Brasil. O Sérgio Moro é um cara do interior do Paraná, vem lá de Maringá, é uma pessoa que entende o cotidiano do brasileiro, que os brasileiros eles não vivem na capital, eles vivem no interior. A maioria do brasileiro está lá no interior. Estão em cidades como Maringá, por exemplo, que é a cidade dele. Então, ele entende, por exemplo, a necessidade que a gente tem do empresário local trabalhar, do empresário local ter facilidade para abrir a sua quitanda, ter o seu comércio, ter a sua pequena loja. Ou seja, ele sabe que a importância da economia está na mão das pessoas, né? Então, a gente vinha conversando no aeroporto aí há umas 3 semanas atrás, e a gente vinha falando sobre isso. Falou, não, Márcio, eu acho que o Brasil precisa fazer um projeto agressivo de privatizações, mas para a gente ter privatizações efetivas no Brasil, nós precisamos construir um arcabouço jurídico importante, ou seja, o Brasil precisa entrar na OCDE para receber investimentos importantes para a nossa privatização. Agora, para entrar na OCDE, nós precisamos passar no Congresso instrumentos de governança importantíssimos. Então, quer dizer, ele tem na cabeça dele o caminho importante para se fazer as coisas. Não é chegar no governo e dizer, vou privatizar, vou vender a Petrobras. Não é assim. A gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. O Brasil tem que entrar na OCDE. Entrando na OCDE, nós vamos ter acesso, né, a mercados e investimentos que o Brasil hoje não tem. Mas para fazer parte da OCDE, nós precisamos passar um arcabouço de reformas no Congresso Nacional. Ou seja, não adianta eu privatizar antes de eu fazer esse arcabouço de reformas. Assim como Fernando Henrique fez lá na década de 90. Nós fizemos duas leis, a 8987 e a 9074. Foram 2 leis importantíssimas para o processo de desestatização brasileiro, que tratava aí das concessões, privatizações, terceirizações, permissões,
que são importantíssimas para a presença da iniciativa privada na economia. Agora, a ideia que o Moro tem, que eu acho muito inteligente, é que a economia não pode estar na mão do governo. A economia tem que estar na mão do brasileiro, tem que estar na mão da sociedade, tem que estar na mão dos empresários, e especialmente do pequeno empresário, do médio empresário, que é o sustentáculo da economia do nosso país, é quem gera a maioria dos empregos do nosso país, é o pequeno e é o médio empresário, e é ele que precisa de apoio do governo, é ele que precisa de portos para exportar, é ele que precisa de rodovias para escoar a produção. Não são os grandes exportam lá para a China, já exportam bem para tudo que é lugar. A gente tem que pensar no pequeno e médio, sabe, Dario? Eu fui diretor da Agência de Promoção de Exportações do Brasil, e eu encontrava os nossos pequenos empresários viajando, às vezes, 3 meses, 4 meses no exterior. A pessoa sai e deixa de ver sua família durante 4 meses, porque ele está indo lá, ele vai a Tóquio, depois ele vai a Seul, depois ele vai a Dubai, tudo para tentar vender tentar exportar um pouco dos seus produtos que ele tem, da sua pequena, da sua média empresa nos seus estados. Então, eu encontrei muitos esses empresários, e eu acho que eles são a espinha dorsal da nossa economia. Então, o Sérgio também acha isso. Então, eu acredito que ele tenha realmente essa visão estratégica, sabe? A gente viu isso na Lava Jato, a pessoa que pensa lá na frente, a pessoa que tem a visão estratégica, a pessoa que tem visão da economia brasileira e sabe que a gente vai precisar entregar um projeto robusto de reformas antes da gente fazer um processo de privatização que vai devolver a economia para o bolso brasileiro. Hoje, quando a gente tem muita empresa estatal, muita empresa que o governo é dono, a gente sabe que quando muitos são donos, o dono não é ninguém. O dono são os políticos. A gente precisa tirar as empresas da mão dos políticos e botar essas empresas na mão dos brasileiros. Eu tenho certeza que os brasileiros sabem gerir muito melhor o nosso patrimônio do que o governo, que é meia dúzia de político e burocrata que passaram em concurso público, que vive aqui em Brasília e que não está conectado com a realidade do nosso país, que está aí nas pequenas e médias cidades do nosso Brasil. Ô, Márcio, tem uma visão, né, a respeito da forma como o brasileiro, né, lida com os políticos e com o governo, né? Há quem diga que o brasileiro detesta os políticos, mas ama o governo. Ou seja, que o brasileiro tem uma mentalidade estatística, né? Estatista, né? Uma mentalidade estatista. E você tem preparado aí um programa de governo, um programa para o PSC, mas que certamente pode servir para subsidiar uma candidatura até mesmo presidencial em alguma parte, né? E como é que você desenvolveu esse programa aí e como lidar com essa mentalidade do brasileiro? Olha, Thay, a gente lançou essa semana, falei que eu estava aqui em Brasília para isso, o programa Brasil do Amanhã. Esse programa Brasil do Amanhã é um programa que nós desenhamos na Fundação da Liberdade Econômica, com o objetivo de ter um plano de governo, pensando no Brasil de hoje, vendo quais são os nossos problemas, vislumbrando o Brasil que a gente precisa amanhã. Então, eu acredito que isso seja muito importante. Então, as áreas vão desde educação, energia, infraestrutura, segurança pública, mas também economia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, relações internacionais, tudo está aqui nesse programa. São 100 páginas em todas essas áreas. Então, o que a gente está tratando aqui, a gente dividiu isso em 4 pilares. Pilar de democracia e governança pública, um pilar de crescimento econômico, um pilar de responsabilidade social e um pilar de sustentabilidade ambiental. E aí a gente engloba todos esses temas que são importantes. Então, a gente tratou, por exemplo, de um tema
importantíssimo para o Brasil hoje, que eu acho que são os dois pilares mais importantes: saúde e economia. A gente está saindo de uma pandemia que afetou a economia, um processo inflacionário que está tomando conta do Brasil e do mundo inteiro, e são problemas com os quais a gente precisa lidar. Então, o Brasil precisa pensar como ele pode vir a enfrentar um novo problema de saúde, como a gente viu essa pandemia. Ou seja, o Brasil precisa estar preparado para novas emergências de saúde que possam aparecer, novas emergências sanitárias que podem aparecer no nosso país. E como nossa economia tem que lidar com isso. Então, na verdade, partindo desses dois caminhos principais, saúde e economia, nós começamos a traçar aí caminhos virtuosos para a gente desenvolver o Brasil. Nós ouvimos uma série de especialistas, sabe, Dário? Ouvimos o Paulo Rabelo de Castro, na área da economia, nós ouvimos o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, o ex-ministro da Agricultura, o Antônio Cabreira, nós ouvimos especialistas em várias áreas específicas, empresários, pequenos empresários, ex-embaixadores. O embaixador aposentado, Márcio Cambraia, é responsável pela área de relações exteriores. Então, nós temos pessoas de enorme quilate que contribuíram com ideias para a gente melhorar o nosso país. A gente sabe que ideias mudam pessoas e que pessoas mudam o mundo. E a nossa ideia é a gente ter pessoas que mudem o mundo para o amanhã. Eu vou te mandar uma cópia, vou te mandar aí várias cópias do nosso programa do Brasil do Amanhã para circular, porque eu acho que ideia, né, nunca é demais. Ideias sempre fazem muito bem para toda a sociedade, né? Não, com certeza. E o trabalho que vocês desenvolvem aí na Fundação é um trabalho embasado, né? Ouvindo realmente grandes especialistas. Mas não seria algo assim que faria mais sentido se o partido tivesse um candidato à presidência? Por que o PSC... E você me disse que o PSC, inclusive, vai ter uma postura independente, vai liberar os membros para cada um apoiar quem quiser. Esse projeto não fica muito aí no vazio, não, Márcio? Não, porque, na verdade, esse projeto ele serve como uma carta de apresentação para todos os nossos candidatos. Candidatos ao Senado, candidatos ao governo de Estado, candidatos a deputados federais, a deputados estaduais. Daqui a 2 anos, nós vamos ter aí eleições para prefeitos e vereadores. Então, o nosso grande objetivo com isso é nós organizarmos a nossa base partidária, termos uma ideologia forte e coesa do nosso partido, para daí emergirem lideranças importantes do nosso partido que vão aí se provar em governos estaduais, vão se provar no Senado, vão se provar como deputados e que possam vir a aparecer como uma alternativa nos anos que nós tenhamos aí agora pela frente. Então, na verdade, um trabalho de reconstrução, ele não acaba com o último tijolo. A gente sempre tem que estar sabendo que uma construção de uma política ela sempre está em andamento. Então, o PSC ele deu esse primeiro passo. A gente tem cursos que são gratuitos na nossa fundação para formação de lideranças políticas. A gente também tem cursos gratuitos e todos que estão online no site da Fundação da Liberdade Econômica, flebrasil.org.br, estão lá e que o objetivo são para servir a sociedade. Nós temos uma escola de liderança política, nós temos uma escola de cidadania, aonde nós ensinamos os nossos candidatos como exercer a cidadania, como exercer e implementar as suas ideias, como conversar com o eleitor, como orientar as suas campanhas políticas, como agir dentro das redes sociais. E também nós temos uma série de produção de conhecimento, nós temos podcasts semanais com especialistas de diversas áreas do setor público, do setor privado, nós temos uma série de artigos publicados, e agora nós vamos colocar
na semana que vem, já vamos lançar também 3 observatórios. O Observatório de Conservadorismo, um Observatório de Liberdade Econômica e um Observatório de Inovação, que são 3 pilares que nós acreditamos que sejam muito importantes para a implementação de mudanças para o nosso país. Nenhuma mudança de chofre. Nós não defendemos nenhuma mudança radical, nenhuma mudança implementada do dia para a noite. Toda mudança, ela precisa nascer, ser debatida e ser implementada por intermédio de uma convergência. Então, é isso que a gente prega enquanto fundação e é isso que a gente prega também lá dentro do Partido Social Cristão. Bom, você define o Partido Social Cristão, o PSC, como um partido conservador, né, de linha de pensamento conservadora, né? Qual a diferença da linha conservadora do PSC para a linha conservadora normalmente associada ao bolsonarismo hoje? Na verdade, o bolsonarismo ele não é conservador, né? O bolsonarismo ele tem uma característica de reação. É o que a gente chama de reacionarismo, mas que não significa que a pessoa seja reacionária da forma usual como a gente escuta, mas dentro das definições de política, das definições da ciência política, um reacionarismo. E isso é que classifica basicamente o bolsonarismo. O conservadorismo, ele não significa que você defenda agendas morais estanques. O conservadorismo, ele vai além disso. O conservadorismo, ele é simplesmente os princípios da prudência, o princípio da moderação, o princípio da cautela, o princípio da convergência e o princípio do diálogo. Ou seja, é daí que nascem as soluções para o nosso país. Não necessariamente estas pessoas vão fazer parte de um conservadorismo moral. Porém, é natural que pessoas que defendam o conservadorismo moral sejam as mesmas pessoas que adotem esse tipo de comportamento político, que é um comportamento ponderado, que é um comportamento moderado. Estas pessoas, geralmente, elas são conservadoras morais também. Elas defendem os valores da família, elas defendem os valores da liberdade econômica, elas defendem os pequenos empresários, elas defendem a estabilidade das regras. Então, portanto, um conservadorismo moral, ele vem como consequência deste comportamento conservador que não é reacionário, porque ele não busca ter um embate direto com ninguém. Ele busca construir, ele não vê o outro lado como um inimigo, ele vê o outro lado como um adversário, alguém que possa construir com você uma melhor política pública equilibrada para o país. Então, tradicionalmente, nós temos apoios de setores conservadores morais, porque são aquelas pessoas que se identificam mais com o conservadorismo, que é esta postura moderada em relação à vida e em relação à política. E nessa linhagem de pensamento e até programa governamental, qual o espaço reservado para as minorias? Porque hoje é realmente algo importante, a sociedade discute isso cotidianamente, isso está na pauta política. A proteção aos negros, aos índios, às mulheres, à comunidade LGBT. Nessa linha de pensamento do PSC, como as minorias são tratadas? Assim, Dário, é bem fácil da gente entender isso, porque o conservadorismo, ele anda no mesmo ritmo que a sociedade. O conservadorismo nunca irá impor uma agenda à sociedade. Ele, ao contrário, ele observa as mudanças da sociedade e, a partir do momento que aquela relação se torna uma realidade na sociedade, o conservador acredita que ela faz parte da sociedade e que, portanto, ela precisa de proteção
e precisa muitas vezes de regulação. Então, por exemplo, a questão que a gente coloca dos negros, dos indígenas, isso se tornou uma questão para a sociedade brasileira, né? A questão da discriminação em relação à comunidade LGBT, a discriminação aos gays, isso não pode acontecer em uma sociedade virtuosa. Nós sabemos disso como conservadores. E no momento que a sociedade brasileira abraçou esta causa passa a fazer parte da nossa agenda também. Mas nós nunca iremos impor para a sociedade uma determinada agenda. Uma agenda A, agenda B, agenda C, defendendo algum tipo de minoria, antes da sociedade entender aquilo como uma questão a ser debatida. No momento que aquilo é maturado dentro da sociedade, isso passa a fazer parte da nossa agenda. Então, por exemplo, a questão LGBT, a questão dos negros, as questões das discriminações e da igualdade de oportunidade para as mulheres, todos são temas que, por fazerem parte da agenda brasileira, fazem parte também da nossa agenda. E nós, como conservadores, não somos a favor de impor nenhuma vontade nossa. Nós somos um instrumento da sociedade para agir em nome da sociedade quando a sociedade maturou e entendeu que aquela é uma questão que deve ser debatida e regulada. E para nós está muito claro, por exemplo, que essas são questões que precisam de debate, que precisam de posicionamento e que precisam de defesa da política, né? Então, por exemplo, a questão da mulher, a questão dos negros, das comunidades indígenas, da comunidade LGBT, ou seja, qualquer comunidade que sofra violência e a sociedade não aceite esta violência, nós estamos do lado da sociedade, porque nós representamos a sociedade. Então, o conservador, ele tem este conceito. Nós agimos mais ou menos como funciona o conservadorismo inglês. O conservadorismo inglês e o conservadorismo alemão funcionam assim. Quantas políticas nós vimos, né, para minorias exercidas pelo governo democrata cristão da Angela Merkel na Alemanha, em defesa do meio ambiente, em defesa das minorias, ou seja, porque aquilo se tornou uma questão da sociedade alemã. A sociedade alemã achou que aquilo deveria ser debatido e aquilo deveria ser regulado, aquilo deveria ser colocado em discussão pela política. Então, portanto, nós temos esse mesmo posicionamento que a democracia cristã alemã. Nós temos de uma realidade no nosso país, a violência é inaceitável, as oportunidades precisam ser iguais para todos terem oportunidade, independentemente de onde elas venham. Então, portanto, as minorias fazem parte da nossa agenda, porque também faz parte da agenda brasileira. Márcio, política é, antes de tudo, linguagem, comunicação, discurso, né? Nós tivemos em 2018 uma eleição até certo ponto atípica, na medida em que houve uma comunicação mais direta com o eleitorado através das redes sociais, né? Qual a sua perspectiva para essa eleição agora de 2022 com relação a esse tipo de propaganda eleitoral? Como é que isso vai acontecer agora em 2022? Dário, é uma mudança tão importante quanto a urna eletrônica. A urna eletrônica, quando ela veio em 1996, ela mudou a realidade do voto no Brasil e a realidade da representação, porque ela acabou com o voto de cabresto, especialmente no Nordeste. Pela primeira vez, as pessoas puderam votar livres, porque elas conseguiam votar eletronicamente e aquelas pessoas que antigamente controlavam o voto, os antigos coronéis, não tinham mais como fazê-lo. E isso fez uma mudança fundamental das lideranças do Nordeste, a partir de 1996.
O que nós estamos vivendo neste momento é uma mudança fundamental na forma de se fazer campanhas políticas. Porque antigamente as pessoas não chegavam diretamente ao eleitor. Existiam alguns deputados, coronéis, prefeitos, que eram donos de certos redutos eleitorais, e para você ter acesso àquele reduto eleitoral, você precisava da bênção de políticos locais. Isso passa a terminar em 2018 e vai se impor com muito mais força em 2022, porque o eleitor ele está muito mais próximo hoje dos candidatos. Os candidatos hoje, eles falam diretamente com o eleitor. Eles estão falando nas redes sociais diretamente com as pessoas em diversos municípios. Então, por exemplo, uma pessoa hoje que se candidata, que é de Montes Claros, ela consegue dialogar com pessoas do Triângulo, do Vale do Aço, de Belo Horizonte e de várias regiões do nosso estado. Então, na verdade, hoje, por exemplo, o candidato ele não precisa viajar para aquele reduto, ele não precisa ter apoio do deputado local, do deputado estadual, ele não precisa. Acabou essa codependência que a gente tinha, que era muito nefasta para a população. A população hoje fala diretamente com quem ela quer eleger. Ela fala diretamente com o candidato fala diretamente com ela pela rede social. Então, eu acredito que, assim como em 96, nós tivemos uma mudança brutal na geografia do voto, com o fim do voto de cabresto por conta da urna eletrônica, em 2018, 2022 e daqui para frente, a gente vai ver esta mudança a começar a aparecer nas urnas. Foi por isso que a União Europeia, foi por isso que o Reino Unido acabou saindo da União Europeia naquela votação, porque aqueles candidatos conseguiram falar diretamente com o eleitor. Foi por isso que o Donald Trump acabou sendo eleito nos Estados Unidos. Foi por isso que Barack Obama foi eleito nos Estados Unidos, que é lá um processo que começou antes, porque eles conseguiram falar diretamente com o eleitor. Eles não precisaram falar com um intermediário. A rede social acaba com o intermediário e cria a ligação direta do povo com o seu representante. Então, eu acho que a gente vai ter uma mudança enorme na nossa representação, assim como nós tivemos uma mudança na representação em 1996. E você mesmo vai ser um candidato, né, a deputado federal, né? A sua estratégia está indo por esse lado aí, uma comunicação através das mídias digitais, é isso? Dário, ainda pré-candidato, não sou candidato. É a legislação eleitoral. Essa fase tem que falar que é pré ainda. Pré-candidato, não sou candidato. Sou um pré-candidato a deputado federal por Minas, pelo nosso estado. Então, meu objetivo é atingir todo o estado. E nós estamos trabalhando com estratégia aonde nós possamos alcançar para dialogar e ouvir com o eleitor a partir de agosto, que é quando começa a eleição, a gente ouvir o eleitor diretamente onde ele está. Então, nós estamos pensando a campanha brasileira como estão sendo pensadas as campanhas no exterior. Por quê? Porque o eleitor brasileiro ele precisa ter contato direto com o seu representante. Ele não precisa ser refém de intermediários. Ele tem que ir lá cobrar o seu representante. É assim que acontece nos Estados Unidos, é assim que acontece lá na Inglaterra, é assim que acontece nos países mais desenvolvidos. O deputado ele é um servo do povo. Ele está lá para servir o povo. Ele é o seu despachante em Brasília. Ele é o representante do povo em Brasília, o seu deputado federal. E o deputado estadual é o representante do povo em Belo Horizonte. Então, na verdade, o eleitor precisa entender que ele tem que cobrar, sim. E eu morei muito tempo nos Estados Unidos e, trabalhando com política, eu vi isso muito acontecer, Dário.
as pessoas voltavam para os seus estados e eram cobradas pelos votos que elas davam durante a semana em Washington. Ou seja, elas tinham que dar explicação para o seu eleitor por que ela votou daquele jeito, por que ele tomou tal decisão. Ou seja, o político, ele tem que acabar a ideia do político ser intocável. O político é aquele ser que tem que ser mais tocável, é o contrário. Ele tem que estar ligado e diretamente ligado à população e ao escrutínio do povo. O povo tem que ter acesso ao político. E a rede social, ela está fazendo o povo ter acesso ao político. Ele vai lá, xinga, ele vai lá, cobra, e ele tem que fazer isso mesmo. Porque se o político não representa o povo, ele não é digno de estar lá. Nós todos votamos, eu voto, você vota, nós todos temos o nosso representante e nós temos o direito de cobrar os nossos representantes e não cobrar intermediários, cobrar ele diretamente. No momento que a pessoa se torna deputado, senador, governador, ele não se torna intocável. Muito pelo contrário, ele se torna ainda mais aberto ao escrutínio público. Eu vou te contar uma história aqui, Dário. Lá nos Estados Unidos, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Nixon, quando teve aquela questão das fitas, que tinha umas fitas que o incriminavam, ele do Watergate, ele renunciou porque, como cidadão comum, ele podia manter a privacidade das fitas. E como presidente da República, ele não tinha privacidade. Como presidente dos Estados Unidos, ele era obrigado a entregar aquelas fitas. Então, para ele não se incriminar, o que ele fez? Ele se promoveu a povo. Ele subiu uma escada e falou: como povo, eu estou mais protegido do que como presidente. Então, os políticos têm que entender isso. Que os políticos, no momento que eles se tornam eleitos, eles estão descendo um degrau e passam a sofrer escrutínio do povo. O povo que está acima dele, o povo que tem que ter os seus privilégios e o político não pode ter. Por isso que eu sou contra foro privilegiado, sou a favor da prisão de segunda instância, né? São coisas... Foro privilegiado é um absurdo. O foro privilegiado tem que ser do povo, não do político. O político é que devia ser obrigado a seus filhos a ir para a escola pública, a usar o hospital público, que é aquilo que ele está gerindo, né? E não o povo ficar à mercê de políticos que vêm para Brasília e se tornam intocáveis. Márcio, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria te agradecer pela conversa. É um bate-papo assim, com muita substância, muito conteúdo, e desejar sucesso a você aí nas suas atividades à frente da Fundação da Liberdade Econômica e dessa sua pré-candidatura a deputado federal. Muito obrigado, Dário. É um prazer enorme. Espero que meu partido me dê a oportunidade ainda de me apresentar ao povo mineiro como uma oportunidade nessas eleições, como para eu explicar essas minhas ideias, para eu poder tocar o povo mineiro e, se eu for digno de representar o povo de Minas, aí sim tentar exercer um mandato com toda a dignidade que o povo mineiro merece. Para mim vai ser uma enorme satisfação se o partido já me der essa oportunidade de concorrer, que eu ainda não tenho, mas que, se tiver, que seja uma enorme experiência, conhecer melhor as nossas Minas Gerais, conhecer todas as regiões do nosso estado, e certamente vou estar aí com você, certamente vou te visitar, e queria mandar um abraço para você, mandar um abraço para todo o pessoal aí da rádio, da técnica que nos ajuda, e todo o povo de Minas que nos escuta. Será bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Um abraço. Obrigado, Dani.